Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema 2 da nossa apostila 4. A gente, teoricamente, encerra, né, que esse é o tema 2, mas também é o último tema. Só que a gente ainda vai fazer muitos exercícios, ainda vai conversar muito sobre esse tema até a nossa prova bimestral, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai falar sobre o tema 2, que é impactos naturais e antrópicos. Já vamos parar aí no título, porque ele fala impactos naturais, que são impactos, então, da natureza, né? E antrópicos. O que são impactos antrópicos? São impactos realizados pelos seres humanos, né? Então, antrópico vem de seres humanos. Então, são os impactos naturais da natureza e antrópicos do homem. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse tema 2. Para início de conversa, eu trouxe aqui um exemplo para vocês do escargot. O escargot, ele é uma espécie de caramujo que ele é bem pequenininho, ó, como vocês podem ver aqui. Ele é um animal, né, um caramujinho, e ele é usado para alimentação. Então, a gente ingere esse escargot. Por ele ser pequeno e se desenvolver e se reproduzir lentamente, ele acaba tendo um valor mais caro, né? Então, a gente tem um animal que é pequeno e se demora muito para se reproduzir, para se desenvolver. Se ele se desenvolvesse mais rápido, a gente teria mais esse produto, né? E daí a gente conseguiria abaratear esse preço por ter mais. Mas como ele é pequeno e demora para se reproduzir, então ele acaba sendo muito caro. Então, daí, um ser humano teve a brilhante ideia, em 1980, de trazer esse outro caramujo para cá, que é o caramujo gigante africano, que é uma espécie africana, né, de caramujo, e que ela é bem maior, ó, tá vendo aqui na mão da moça? Ó, aqui a gente tinha, em relação ao garfo, né, uma ideia de tamanho, e aqui a gente tem em relação a uma mão. Então, aqui a gente vê que o caramujo é bem maior do que o escargot, né, esse caramujo gigante africano. E além dele ser maior, ele se desenvolve e se reproduz mais rápido do que o escargot. Então, isso é uma vantagem muito grande, né? Então, porque a gente vai ter muito mais dele e pode baratear o preço. E as pessoas vão conseguir consumir mais. Ou seja, quem vender vai ganhar mais dinheiro. Então, trouxeram esse caramujo para cá sem um planejamento, sem uma estrutura para trazê-lo para cá. E quando esse caramujo chegou aqui, as pessoas não aderiram ele na alimentação. Então, as pessoas não gostaram muito, teve muita desaprovação desses consumidores. E foi aí que esse escargot, sem a fiscalização necessária e controle desses criadouros, né, levou então à fuga desses bichos, ao descarte em terrenos baldios, em matas, em hortas, enfim. E esse caramujo ele foi descartado de maneira sem planejar, sem nada, e daí ele começou a se reproduzir, então, nesses lugares que eles foram despejados e descartados. O que isso acontece, né? O que acontece com esse evento? Ele é uma espécie exótica. O que é uma espécie exótica? É uma espécie que ela se encontra fora da sua área de distribuição. Então, se ele não é de lá, ele é uma espécie exótica. E esse caramujo, no caso, ele chegou e começou a competir com os outros caramujos que tinham ali. Competir por alimento, competir por habitat, né? Que a gente falou bastante de relações ecológicas na outra aula, né? Então, ele é uma espécie exótica, que ela não é daquela área de distribuição, então, e é invasora, porque ela está invadindo aquela outra área. Ela está dominando, ela está pegando todo aquele ambiente, alimentação, e está começando a competir com quem é nativo, né? Com quem é daquela área. Então, isso pode acarretar milhões de problemas ambientais, desequilíbrios ecológicos, os hábitos alimentares e o nicho, né, como eu falei, são semelhantes aos dos caramujos nativos, então tem um grande problema aí, tanto ambiental quanto para nós também, seres humanos. Por quê? Porque esse caramujo também pode trazer doenças. Então, teve um desequilíbrio muito grande por falta de planejamento, né? Trouxeram o caramujo para cá, vamos trazer uma alternativa, as pessoas não gostaram, esse caramujo se desenvolve e reproduz muito rápido e acabou ocorrendo o que ocorreu. Então, a gente precisa ter um planejamento para poder, um planejamento e conhecimento para poder fazer qualquer ação humana em qualquer meio ambiente, né? No econômico, social, cultural e natural também, tá? Então,
E essa ação humana se fez muito presente a partir da Revolução Industrial em 1760, né? Que essa Revolução Industrial começou lá na Europa, depois nos Estados Unidos, depois chegou aqui no Brasil. A gente já falou disso também, né, no primeiro bimestre. E que a Revolução Industrial chegou para revolucionar, né? Então, ela tinha melhores meios de produção, né? A gente tinha a criação da máquina a vapor, por exemplo, que acelerou muito o processo de produção dos materiais, né? Então, se a gente tinha um artesão ali que ficava um dia inteiro para fazer 2, 3 produtos, com a criação da máquina a vapor, essa máquina produzia 50 produtos, né? Então, com esse consumo muito grande, com essa produção muito grande, teve um consumo muito grande também, né? Conseguiu baratear esses produtos e as pessoas consumirem cada vez mais. Teve também melhoria nas condições de vida e de trabalho das pessoas, né? O desenvolvimento das vacinas. Então, com vacina, as pessoas puderam se prevenir de muitas doenças que antes as pessoas morriam com muita facilidade. Antibióticos também. Então, a pessoa ficava doente, muitas vezes não tinha o que fazer, né? Porque não tinha como tratar. Agora não, agora a gente tem as vacinas para prevenir, os antibióticos para poder tratar as doenças. Então, a expectativa de vida da população aumentou muito, né? Então, uma grande expectativa de vida. Antes a gente tinha também trabalhos muito manuais na lavoura, que cansava mais, ficava mais exposto ao sol, tinha aquele cansaço físico, mental de estar lá. E agora não, agora a gente tem trabalhos mais confortáveis, né? Agora muitas máquinas fazem esse trabalho na lavoura e a gente está em trabalhos mais confortáveis, né? Então, teve esse aumento dessa expectativa de vida da população. Aqui eu coloquei um gráfico para vocês verem que aqui, ó, perto da Revolução Industrial, perto de 1800, a gente tinha 1 bilhão de habitantes no mundo. E aqui, como a gente pode ver, em 2010, a gente já tinha 7 bilhões de pessoas. Então, aumentou muito a população mundial, justamente por essa expectativa de vida ter sido aumentada, né? E por outros fatores, né? Que a gente consegue, com a tecnologia, consumir mais, né? Ter mais produtos, mais alimentos, enfim. Só que a Revolução Industrial não veio só para coisas boas, né? Teve também as coisas que trouxeram pontos negativos, como, por exemplo, a exploração dos ecossistemas. A gente tem a exploração da água, porque a gente precisa da água para viver, né? A gente precisa tomar água, a gente toma banho, a gente lava a louça, a gente usa água para inúmeras atividades do nosso dia a dia, então a gente precisa dessa água tratada, né? Então a gente tem esse consumo de água muito grande, a gente tem a construção de hidrelétricas para a gente poder ter energia elétrica, né? Que entra aí também nesse consumo de água. A gente tem inúmeras atividades que a gente tem que consumir também matérias-primas. Então, por exemplo, a madeira. A madeira a gente usa muito, né? Os metais, tá em tudo. Então, a gente consome muita coisa que explora o ecossistema. Se a gente fizer isso de maneira não planejada e não consciente, não sustentável, né? Como foi o caso, por exemplo, do escargot que a gente falou no começo da aula, pode acarretar muitos problemas, né? E aqui a gente já está vendo muitos problemas ambientais e sociais também em torno disso. Consumo de alimentos também, a gente tem que destruir uma parte da mata, porque todo o nosso planeta tinha muitas matas, né? Aqui no Brasil, a gente teve que destruir também muitas matas para poder criar pastos, por exemplo, para o pasto andar, para a gente poder consumir aquela carne. Espaço também para plantação de alimentos, a gente tem grandes plantações de arroz, de milho, então a gente também precisa destruir essas matas para poder fazer essas plantações, né? Então a gente tem uma exploração enorme dos ecossistemas. E o aumento populacional também faz com que a gente o desmate, né? Porque a gente precisa de um lugar para morar. Então a gente vai lá, desmata o ambiente e constrói as cidades, né? Constrói casas, enfim. Então, o aumento populacional também foi um grande fator para a gente poder explorar esse ecossistema de maneira negativa. E as destruições de áreas naturais, né? Como eu falei, para moradia e alimentos também. Bom, então aqui coloquei a imagem para vocês de uma plantação, vocês podem ver que essa plantação é enorme, e além dessa plantação estar ali, né, tirando aqui espaço de mata, de maneira planejada ou não, né, que só pela foto a gente não consegue ver,
a gente tem também esse agricultor colocando agrotóxicos, né, na alimentação, que isso também é um fator extremamente negativo, tanto para o alimento que vai sair dali, e nós, inclusive, vamos consumi-lo, então é negativo para a gente também, quanto para o solo, né, que esse solo ele vai ficar contaminado depois disso. Aqui uma outra imagem de plantações, ó, todos esses espaços aqui são plantações, são espaços, alguns espaços para gado também. Aqui também, ó, uma enorme plantação no meio da mata. Aqui também para extração de minérios, né? Aqui, imagina que era uma floresta. Então aqui eles começaram a desmatar e também a cavar para poder achar esses minérios no meio da mata. E não teve nenhuma ação para poder recuperar esse local, porque aqui era um local que tinha plantas, né? Então ele era um local produtivo, né? Que tinha plantas, era um local que tinha muitos nutrientes no solo. E com todo esse desgaste de procurar minérios, ele vai ficar assim porque ele se tornou um local improdutivo, né? Que já não tem mais nutrientes para nascer árvores. Então é um local também que foi degradado por uma ação humana negativamente. Aqui também, ó, desmatamento. Aqui também tem muita improdutividade do solo, porque lugares como a Amazônia, por exemplo, que a gente já falou, né, na aula de biomas, que a gente vê que é um lugar extremamente úmido, que não é para ter desmatamentos naturais, né, o índice de desmatamentos naturais na Amazônia é muito pequeno, então a gente tem aqui uma queimada, um desmatamento aqui, né, que queimou todas essas árvores, e causa daí uma improdutividade do solo, porque aquele solo não está esperando vir um fogo ali, né? Então, esse fogo acaba matando os nutrientes também, deixando esse solo improdutivo. Então, muitas vezes ocorre um desmatamento, uma queimada, alguma coisa do tipo, e o solo acaba ficando improdutivo, não dá nem para fazer uma plantação ali, não dá nem para colocar o pasto ali, e acaba simplesmente migrando para outra área, porque não é conveniente você trabalhar nesse solo para ele se tornar um solo produtivo novamente, né? Não é conveniente economicamente. Então, aqui também é um outro fator negativo, o desmatamento, né? Um outro fator negativo de ação do homem na natureza. Como a gente falou também, introdução de espécies exóticas. Aqui eu coloquei para vocês lembrarem do nosso primeiro exemplo, né? Do caramujo gigante africano. E também tem outro exemplo que eu coloquei, que é o mexilhão dourado. O mexilhão dourado ele chegou de navios vindo da Ásia para cá, para o Brasil, e ele foi identificado tanto no Rio Grande do Sul quanto no Pantanal. Então ele chegou atracado nos navios de lá, né? Então não era para ele vir para cá e também não foi a intenção de trazer para cá, ele veio atracado nos navios. Então, para vocês terem noção, no Rio Grande do Sul e no Pantanal ele foi encontrado. Então ele se disseminou aqui com muita facilidade. E ele ameaça os ecossistemas aquáticos, né? Então ele disputa por alimento, ele disputa por espaço. Então ele acaba ameaçando esses sistemas aquáticos, ameaçando esse ecossistema e também ele entope tubulações de usinas hidrelétricas. Então, mais uma vez, é uma negativa tanto para o ambiente natural, que sempre impacta na gente, né? Impactar o ambiente natural, mas também diretamente impactando na vida dos seres humanos, né? Porque entupiu as tubulações das usinas, precisa desentupir, precisa fazer todo um procedimento para que elas voltem a funcionar normalmente, né? Então, é uma outra espécie exótica, que não era dessa área de distribuição, que está na área errada, né? Que foi introduzida. Outras ações antrópicas negativas que a gente pode falar, que são muitas, né? A gente teve muitos benefícios, mas junto com esses benefícios também vieram muitos malefícios, né? Então, a prática indiscriminada da pesca e da caça, a gente não tem uma fiscalização suficiente para pesca e para caça, então as pessoas precisam de estudo, precisam de planejamento, precisam de conhecimento para saber aonde ele pode pescar, né? Porque pode pescar, gente. Só que a gente tem que saber aonde, qual tipo de peixe a gente vai encontrar ali, se a gente pescar muito ali, a gente vai colocar essa espécie em risco, se a gente vai colocar outras espécies em risco, se a gente está tirando o alimento de outro peixe que estaria ali, a gente pode desequilibrar todo o ecossistema daquele rio. Então, por isso que tudo a gente precisa ter muito planejamento, muito estudo e muito conhecimento. Então, a pesca indiscriminada é a pesca que não tem discriminação. Você vai lá e você pesca onde você bem entender, né?
essa pesca que pesca vários peixes e pode daí desequilibrar o ecossistema. E a caça é a mesma história. Poluição do ar também, grande emissão de poluentes no ar por todos os processos possíveis, né, por indústrias, por automóveis, enfim. Toda essa poluição também é uma ação antrópica muito negativa. Poluição da água, como eu coloquei a imagem para vocês, do Rio Pinheiros poluído por esgoto doméstico. Então, a gente tem, se a gente poluir a água, também a gente coloca em risco todos aqueles animais que estão ali, tanto para eles consumirem esses objetos, né, que não são alimentos para ele, mas eles confundem, quanto para tirar o oxigênio da água com a nossa poluição. Então, de qualquer maneira, a gente poluir a natureza, a gente vai estar fazendo mal para nós também, né? Porque se a gente não tiver água, a gente não consegue viver, a gente não consegue consumir aquela água, tem que fazer um super tratamento, muitas vezes não dá para tratar águas tão poluídas. Poluição do solo também, a gente contamina o solo, às vezes com produtos químicos, né? Então não tem mais como recuperar aquele solo, a gente não consegue, num ambiente que era propício, por exemplo, para a gente plantar os nossos alimentos, a gente não pode, porque aquele solo está contaminado por nós mesmos, né? Então tem que tomar muito cuidado com os nossos descartes, né, de lixo, com todas essas ações negativas que a gente pode fazer, né? E que a gente faz. Outro tópico também que a gente vai conversar é sobre a força da natureza, que também existem processos que são naturais. A gente viu, quando a gente estava falando sobre biomas, que existem árvores e animais que estão acostumados com queimadas. São queimadas que são naturais para determinadas regiões, né? Que aquela região, aquela árvore já tem uma camada, um caule mais grosso, né? Para poder, um tronco grosso para poder suportar o fogo. Então, a gente sabe que tem lugares que ocorrem esses processos naturais também, né? Mas nós, seres humanos, podemos intensificar esses processos naturais e também gerar processos de ação antrópica, né? Que não são naturais. Então, por exemplo, como processos naturais, a erupção vulcânica, né? Que vulcões, eles vão ter erupções, como sem seres humanos, né? É um processo natural. Furacões, também a gente tem como um processo natural que é intensificado pelos seres humanos, né? Então, a partir de poluição, a gente pode intensificar esses furacões. As queimadas naturais, que tem as queimadas naturais e as queimadas antrópicas, né? Como a gente falou, a natureza até está adaptada, né? Em alguns lugares para essas queimadas naturais. Raios também, descargas elétricas, que também podem gerar queimadas. Dar um raio em algum lugar que tem muita floresta pode gerar ali um pequeno incêndio, né? Secas também podem causar queimadas, e a seca por si só já é um problema, né? De deixar o solo ali sem nutrientes. E as tsunamis, que também são processos naturais. As tsunamis são movimentação das placas tectônicas, né, no mar, e daí são ondas gigantes que a partir dessa movimentação da placa, elas se formam e daí inundam a parte de solo, né? Então são ondas gigantes, as famosas tsunamis, né? E como a gente pode, então, recuperar esses ecossistemas, né? A gente tem uma recuperação que pode ser efetiva ou não, né? Uma recomposição, porque o solo, se ele acontece muita ação ali naquele solo, ele pode não vir a se recuperar, né? Então, se tem uma queimada muito grande, aquele solo perde nutrientes, ele pode nunca mais recuperar. Ou pode se recuperar e a gente vai ver como. Tem ação direta do sol e da água e do vento quando a gente desmata um lugar, uma área. A gente tem, então, aquela ação direta do sol, da água, chove, aquela água vai direto no solo, né? Porque a gente não tem as árvores, as copas das árvores ali para amenizar essa queda. O sol também não tem a sombra das árvores. O vento vai direto, não tem as raízes para poder segurar aquele solo ali. Então, acontece a erosão, né? A perda desses nutrientes e essa movimentação dessa terra que sai pela erosão pode também ocasionar o assoreamento, né? Que é a terra ficar
embaixo dos rios, então ela vai se solidificando ali embaixo dos rios, e daí que esses rios transbordam, diminuem de tamanho, né? Porque a água, ela não vai estar mais naquele território todo, né? Ali embaixo vai ter a terra e a água vai ter que subir o nível, né? Então, muitas vezes ocorre transbordações, o rio acaba ficando mais fininho, ocorre também que a água fica mais turva, né? A gente já falou sobre isso no primeiro bimestre, sobre erosão, assoreamento, e daí a gente pode atuar de maneira positiva, né? Ter uma intervenção humana de maneira positiva, a partir dos processos agroflorestais. Então, aqui a gente vai ver uma sucessão ecológica, que a gente tem os organismos pioneiros, que são aqueles primeiros organismos que depois de um desmatamento, por exemplo, eles começam a surgir, que são organismos mais simples, né? Que não precisam de tanto cuidado, tantos nutrientes, eles acabam surgindo primeiro, os organismos pioneiros, como os líquens, por exemplo. Então, eles se instalam ali nas rochas. Esses líquens provocam daí a decomposição superficial da rocha e acaba criando novas plantas, né? Pequenas plantas ali que vão se reproduzindo também aos poucos, que vão daí gerando um pouquinho mais de plantas ali, né? Então a gente vê pequenas plantas, musgos, gramíneas, que vão tomando aquele espaço que tem recuperação, né? Que dá para ele recompor. Depois disso, tem as raízes das plantas que vão penetrando, né, nessas fendas, vão quebrando essas rochas, e depois de muito tempo, esse processo aqui que a gente está falando gera anos, né, décadas, dependendo do solo, dependendo da produtividade do solo, dependendo de como foi ocasionado esse desmatamento. Depois de muito tempo, as rochas elas podem se reduzir a fragmentos pequenos, formando solo. Então, essas raízes vão entrando nas rochas e com a força das raízes vai quebrando essas rochas e ela vai se fragmentando, virando pedrinhas menores, até que vão se fragmentando e formando o solo. Esse solo, então, vai ter material orgânico ali, então vai começar a ter mais nutrientes para poder gerar novas vidas, né? Para poder ter ali plantas maiores, né? Que necessitam de mais nutrientes, de mais cuidado, né? Da natureza. E aqui, posteriormente, o solo vai ser ocupado por uma vegetação características da região onde se formou, tá? Então, essa é uma sucessão ecológica. A gente tem também, como recomposição de ação humana, fazer o manejo e um cultivo consciente e planejado, né? Como a gente falou, todo cultivo, a gente não pode simplesmente, aqui agora eu quero plantar milho. Então, planta milho por 10 anos aí. Aquele milho, ele precisa de determinados nutrientes do solo. Então, ele vai começar a sugar determinados nutrientes do solo e vai ter uma hora que o solo não vai ter mais esses nutrientes se ele não for gerido da maneira correta. E também a gente tem o que a gente chama de rotação de culturas, né? A gente planta milho um tempo, depois a gente tira o milho e planeja plantar outro alimento ali que precise de nutrientes diferentes no milho, para esperar esse solo poder se recuperar daqueles nutrientes que o milho consumia, né? Enquanto isso, o outro alimento vai pegando esses nutrientes novos, né? Que ainda não foram consumidos pelo milho, e daí depois volta o milho, porque esses nutrientes já vão ter se recuperado. Então, isso a gente fala que é rotação de culturas, é rotação de plantações para o solo poder estar sempre ali bem nutritivo para todas as plantas que a gente conseguir plantar ali. Só que isso precisa de planejamento, né? Porque a gente precisa saber qual planta exige mais de qual nutriente, né? Então, tem que ter sempre um manejo e um cultivo consciente e planejado. O nosso consumo também deve ser consciente, planejado e sustentável. Então, a gente pensa de tudo que a gente consome, todos os produtos, de alimento, de uso, de roupa. Então, tudo que a gente consome precisa ser consciente, né? Precisa também ter leis de fiscalização, tanto de desmatamento, quanto de caça, quanto de poluição. Essas leis precisam ser efetivadas, né? Então, não adianta só a lei estar ali no papel, precisa de fiscalização dessas leis. No Brasil, a gente tem muitas leis boas, né? As leis nossas são boas. Se cumpridas, são leis que conseguem sustentar, né? A nossa sociedade. Só que essas leis não são fiscalizadas. Então,
Se você não fiscaliza, as pessoas vão lá e burlam a lei, e vão lá, desmatam no lugar que não pode desmatar, caça onde não pode caçar, polui onde não pode poluir, né? Então, com certeza, com o nosso consumo, a gente vai poluir alguma coisa. Só que a gente precisa fazer isso com planejamento e consciente, né? Para a gente afetar os ecossistemas da menor maneira possível. O desenvolvimento de tecnologias também para fonte de energias renováveis. Então, a gente tem agora várias energias, por exemplo, a energia eólica, né? Que são aquelas hélices que se movimentam com o vento, e aquela energia do vento se transforma daí em energia elétrica, né? A cinética em energia elétrica. Então, a gente tem uma fonte de energia muito boa, né? Que é o vento. Então, é uma fonte de energia ali renovável. A gente tem também placas solares, né? Que também é muito bom, porque o sol está sempre aí, ainda mais aqui no Brasil, né? Ainda mais na nossa região, que é bem quente. Então, se a gente tiver placas solares, a gente consegue ter uma energia renovável, uma energia bem constante aqui, né? Então, esse desenvolvimento de tecnologias para a gente ter fontes renováveis para o nosso bem, né? Para o bem geral do meio ambiente como um todo. E o descarte de resíduo adequado. A gente tem muito descarte de resíduos sólidos, de restos de alimentos, que é inadequado, né? A gente não faz, em muitas regiões, muitos lugares, muitas pessoas não fazem a coleta seletiva, né? Não separam o seu lixo, também consomem demais. Tem muitos produtos, quem nunca, né? Comprou uma roupa, ficou lá um tempão, a gente não usou e acabou passando para frente, né? Então, acho que a gente tem que consumir tudo aquilo que a gente vai realmente usar, né? Não tem problema em consumir. A gente está numa sociedade de consumo. A gente precisa consumir para a gente sobreviver. A gente precisa se alimentar, a gente precisa beber água, a gente precisa comprar coisas, né? Só que isso tem que ser consciente. A gente não vai ter 5 celulares porque a gente não precisa. A gente não vai ter um guarda-roupa lotado de roupa amarrotado, sendo que a gente usa só metade, né? Então, são essas coisinhas assim que a gente pode ir pensando para poder iniciar essa conversa sobre sustentabilidade, né? Tem também muitas questões sociais que estão ligadas, né, à sustentabilidade, mas acho que isso é para um outro momento. A gente falando agora de recomposição dos ecossistemas, a gente precisa tomar esses cuidados, tá bom? E é isso, pessoal. A gente acaba aqui a nossa aula. Pensar sempre em consumo consciente, consumo que a gente diz sustentável, a gente conseguir consumir o que a gente precisa, tá? Então, a gente precisa comprar um celular, não tem problema, compra o celular. Eu mesma acho que não viveria sem celular hoje em dia, né? A gente precisa se comunicar, essa comunicação é muito boa, né? É uma ideia muito boa de a gente poder se comunicar a qualquer momento, em qualquer lugar. Um dispositivo móvel, né? Que tem aqui, que não precisa de fio, nada, a gente tá com ele ali. Só que eu também vou consumir, não vou ficar trocando de celular todo ano, porque não tem essa necessidade de trocar de celular todo ano, para a gente gerar cada vez mais lixo, né? Então, é só um exemplo, o celular, tá? Mas vocês sabem, no nosso dia a dia, a gente precisa sempre repensar o nosso consumo, a gente colocar no prato, por exemplo, só que a gente vai comer para não ter gasto daquele alimento desnecessário, jogar no lixo, né? Se a gente não vai comer, a gente guarda, come em outro momento. Então, são coisinhas assim que a gente pode iniciar a nossa conversa sobre sustentabilidade, pensando numa visão mais pragmática, né? De cada um poder fazer sua parte. E acho que isso também é importante, né? A gente ter essa consciência. É isso, pessoal. Essa foi nossa aula de hoje. Eu vou passar depois a tarefa para vocês, as páginas que eu vou pedir para vocês fazerem de exercício das páginas 32 a 35, então a 32, 33, 34 e 35, que são referentes a essa aula do tema 2, tá? Da apostila 4. Então, vou pedir que vocês façam ela. Como são várias páginas, né? 32, 33, 34 e 35, eu vou dar um tempo para vocês na aula que vem, como a gente tem uma aula só, de segunda-feira, eu vou dar o tempo da aula para vocês, então, para vocês realizarem esses exercícios, tirarem dúvidas comigo. Eu vou estar disponível para vocês, a gente abre um fórum. Se vocês verem necessidade, a gente pode abrir também uma live para tirar dúvidas ao vivo, não tem problema nenhum, a gente pode fazer isso. E esse tempo da aula, então,
eu vou deixar para vocês fazerem esses exercícios, tá? Não fiquem com dúvidas, não me entreguem respostas em brancos, por favor. Se vocês entregam respostas em branco, eu não tenho que avaliar, né? Eu não consigo saber o que vocês estão pensando daquilo. Porque se vocês respondam, mesmo que respondam incompleto, mesmo que respondam errado, que respondam certo, eu consigo avaliar vocês de alguma maneira, né? Porque nessa nossa distância, né? Eu não consigo ver a carinha de vocês quando vocês estão, quando eu falo alguma coisa e vocês fazem assim, eu não vou estar vendo se vocês estão entendendo ou não, né? Então, eu preciso que vocês respondam as questões para eu saber o que vocês estão pensando, se vocês estão entendendo o que a gente está falando, o que a gente precisa reforçar mais na próxima aula, o que a gente já pode ir para frente que vocês já entenderam, tá bom? Então, página 32, 33, 34 e 35, pode fazer agora no nosso horário de aula, né? Que ainda tem um tempo, que a gente tem aula dupla hoje. E também podem fazer daí na próxima aula. Então, esse exercício eu peço para vocês entregarem para mim no dia 17, tá bom? Então, eu deixo a aula do dia 15 para vocês fazerem na segunda-feira, que a gente tem uma aula só, tranquilo, fazer esses exercícios em uma aula. E aí, no dia 17, a gente volta aqui com mais uma live para a gente conversar sobre esses assuntos, fazer uma mini revisão, que a gente já vai ter a prova bimestral, tá? Então, é isso. A gente vai conversando e a gente vai tirando as dúvidas. Não me entregue respostas em branco, por favor. E a gente vai conversando de uma maneira geral, tanto no WhatsApp, quanto no portal, quanto no sinal de fumaça, e-mail, onde vocês quiserem, vocês me contatem, tá? Só não fiquem com dúvidas. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.